parece que já estará. Ok. Portanto, em relação à última questão da parte 3, ter um caso positivo na escola, ou precisamos de saber e de fazer, dizer-vos que a norma 015 de 2020 foi atualizada no início de outubro e, portanto, existem algumas novidades relacionadas com o rastreio de contactos no âmbito escolar. Esta norma basicamente introduziu um novo conceito de nível de exposição, portanto, aquilo que é uma exposição considerada elevada tem a ver com um contacto cara a cara a uma distância inferior a 1 metro, independentemente do tempo de exposição, ou então um contacto cara a cara com um distanciamento entre 1 a 2 metros durante mais do que 15 minutos, ou então a permanência em ambiente fechado durante 15 minutos, e aqui há o exemplo concreto da sala de aula. O baixo risco já dirá respeito ao contacto cara a cara entre 1 a 2 metros com um período inferior a 15 minutos, ou então no ambiente fechado por um período inferior a 15 minutos. E, portanto, perante estes níveis de exposição elevados ou baixo, é que nos vai ser possível classificar o contacto como alto risco ou como baixo risco. Chamar-vos aqui a atenção, portanto, depois deste nível de exposição baixo ou elevado, estamos perante um nível de exposição baixo, não há dúvida, é um contacto de baixo risco e, portanto, aquilo que se aconselha é uma vigilância passiva, ou aquilo que nós denominamos autovigilância durante os próximos 14 dias, portanto, estar atentos a sintomas e ao primeiro sintoma dar o alerta para o SMS 24 ou para o ADR e, apesar de tudo, continua a ser recomendável a realização do teste até ao 5º dia pós-contacto. E aqui a realização do teste, aquilo que nós continuamos a recomendar é um teste PCR e não o autoteste, nem o teste rápido, portanto o vulgo TRAG. Portanto, perante um nível de exposição elevado, temos uma situação agora de análise de situação, quer do esquema vacinal completo, quer das situações excepcionais. Portanto, se temos um nível de exposição elevado, portanto, olhando para a sala de aula com mais do que espaço fechado com mais de 15 minutos, se tivermos um esquema vacinal não completo, ou seja, 2 doses de vacinas ou uma dose para aqueles que foram positivos, com mais do que 14 dias após término do esquema, se não tivermos este esquema vacinal completo, o contacto é classificado como alto risco. Se tivermos um nível de exposição elevado e um esquema vacinal completo, temos então um contacto que é considerado de baixo risco. Há exceção, e vinha ali escrito situações excepcionais, daqueles que são coabitantes ou daqueles que têm contextos relacionados com ERPs, portanto com lares ou semelhantes. E aqui neste caso passamos então a ter uma classificação do contacto de alto risco, em que a vigilância é ativa, portanto dá origem a um isolamento profilático e em que continua a ser recomendável a realização de 2 testes. O primeiro teste até ao 5º dia e o segundo teste ao 10º dia pós-contacto. Apesar disto, relembrar-vos que em situações excepcionais a Autoridade de Saúde pode determinar o isolamento profilático, porque esta avaliação de risco é feita caso a caso e podem haver situações que se equiparem àquilo que foram as descrições excepcionais que fiz agora. Por exemplo, pode não ser um coabitante, mas pode ser um namorado. Portanto, nesse caso, considera-se que o contacto é próximo o suficiente, apesar de estarem as 2 pessoas vacinadas, para serem constituídas como no âmbito de um contacto de alto risco e, portanto, haver um isolamento decretado. Esta última informação eu já vos adiantei, portanto, o fim do isolamento profilático é estabelecido após o resultado negativo
de um teste laboratorial, portanto RT-PCR, realizado ao 10º dia após a data da última exposição ao caso confirmado. Apesar disto, o período de incubação continuam a ser 14 dias, portanto, após esta alta, as pessoas, durante os 4 dias subsequentes, devem continuar atentas ao aparecimento de sintomas. Esta diminuição aqui tem a ver com, basicamente, o atingimento da cobertura vacinal que temos neste momento e de sabermos que são poucos os casos em que há uma infecção detectada após o 10º dia. Então, aqui para concretizarmos alguns exemplos. Temos o exemplo 1, em que vamos considerar que existe um caso num menino, e aqui poderia ser de creche, de pré-escolar ou de primeiro ciclo. Portanto, crianças com idade inferior a 12 anos e que, portanto, não estão vacinadas. Reparem que temos sempre o contexto de ser um nível de exposição elevado pelo tal espaço fechado superior a 15 minutos. E depois temos aqui duas situações. Os docentes e os não docentes que têm um esquema vacinal completo não ficam em isolamento e ficam em autovigilância, portanto, atentos a sintomas. No entanto, devem realizar um teste até ao 5º dia após contacto. No caso de todas as crianças que não estão vacinadas, aqui consideramos então um contacto de alto risco e, portanto, dá origem ao tratamento do isolamento profilático durante os próximos 10 dias, com o tal primeiro teste realizado até ao 5º dia e o segundo teste realizado ao 10º dia. No segundo exemplo, vamos olhar, por exemplo, para uma turma de 6º ano. E eu, peguei no exemplo do 6º ano, poderia pegar até num 7º, dependendo das idades, porque podem existir turmas em que tenhamos alunos vacinados e alunos não vacinados. Portanto, neste contexto, os alunos devem então, os alunos vacinados e os docentes vacinados ficam em autovigilância, portanto não ficam em isolamento profilático e devem realizar o teste ao 5º dia. Os alunos que estão não vacinados ficam em isolamento profilático e devem realizar então o teste ao 1º dia, até ao 5º dia e depois ao 10º dia. No exemplo 3, da turma do 12º ano, estando todos vacinados, portanto, alunos e docentes, consideramos que é um contacto de baixo risco e, portanto, não ficam em isolamento profilático, mas ficam em autovigilância e deve ser realizado na mesma um teste até ao 5º dia de exposição. Portanto, de uma forma muito concreta, e lembrando aqui alguns aspectos relacionados com os contactos de alto risco e os contactos de baixo risco. Portanto, os contactos de alto risco, aqueles que ficam em isolamento profilático, devem então ficar num local definido, no seu domicílio ou noutro local, na casa de outra pessoa, cumprindo as regras de isolamento profilático, sendo que o fim do isolamento é após o resultado negativo realizado ao 10º dia ou até 14 dias, se houverem situações em que a autoridade de saúde assim considere. Os testes devem ser realizados então em 2 momentos, ao 5º dia e ao 10º dia após a última data de exposição ao caso confirmado. No caso dos contactos de baixo risco, e eu queria salientar aqui a questão do baixo risco, porque baixo risco não é a ausência de risco. Devemos reduzir então os nossos contactos ao mínimo possível, portanto, trabalho, escola e casa, e adotar, obviamente, as medidas preventivas comunitárias. Depois, evitar o contacto com pessoas com condições associadas a um maior risco de desenvolvimento de Covid-19 grave. Portanto, aqui estamos a falar, obviamente, daqueles que são mais idosos ou pessoas que têm condições de imunidade menos desenvolvidas.
E, portanto, neste caso, dos contactos de baixo risco, não existe isolamento profilático e deverá realizar-se então o teste ao 5º dia após exposição ao caso confirmado. Após o período de positividade, o acompanhamento durante o período de positividade é feito pelo médico de família e a alta é sempre dada por este. E, portanto, neste contexto não se aplica uma declaração de isolamento profilático, mas sim a baixa ou certificado de incapacidade temporária. Após haver alta por parte do médico de família, a pessoa que foi positiva não fica isenta da necessidade de adoção das medidas comunitárias instituídas, portanto, máscara, distanciamento, higienização das mãos, etiqueta respiratória, e aqui o período em que não se fica em isolamento e não se faz teste, a não ser perante novos sintomas, são agora 180 dias e não 90 dias. Passamos então, portanto, do período de 3 meses para 6 meses. Isto também foi uma atualização, foi uma novidade desta nova atualização. Portanto, estes eram os conteúdos básicos que tínhamos para vos transmitir e ficamos agora disponíveis para responder às vossas questões em tempo real. Portanto, vocês podem no chat colocar as vossas questões por escrito, sendo que vos daremos resposta assim que as fizerem. Eu tenho então aqui já 2 questões. Alguém que pergunta se tiver Covid, se tem de fazer teste e se fica em isolamento. Portanto, estes serão os casos que acabei de referir. Portanto, após ter Covid durante 180 dias, não fica em isolamento e não faz novamente teste, a não ser que durante esses 6 meses haja um aparecimento de sintomas e, portanto, perante sintomas a pessoa deve testar. Mas o ficar em isolamento será apenas o período de 180 dias após infecção. Depois há aqui outra questão de se tive Covid, mas não estou vacinado, se fica em isolamento. Portanto, a questão será a mesma. Portanto, após infecção por SARS-CoV-2, portanto, após ter tido Covid-19, durante 180 dias não fica em isolamento, independentemente do estado vacinal, e não deve novamente realizar teste. Portanto, só o faz, então, fim destes 180 dias, com a exceção do aparecimento de sintomas. Aqui uma palavra, enquanto vocês colocam mais questões, para a questão da obrigatoriedade do teste. Portanto, não no âmbito da saúde, perante qualquer procedimento ou perante qualquer técnica, nenhum utente é obrigado a realizar uma intervenção de saúde. Portanto, as pessoas devem ser informadas sobre a sua importância e fica ao perante a sua decisão se fazem ou se não fazem esse procedimento ou essa técnica. O mesmo se aplica no âmbito dos testes Covid. Portanto, compete-nos a nós dizer-vos que é altamente recomendável a realização do teste, quer no âmbito do baixo risco, quer os 2 testes no âmbito do alto risco, mas obviamente não podemos obrigar ninguém a realizar estes testes. Dizer-vos que nestes contextos específicos, portanto, perante a presença de um caso confirmado, é sempre preferível a realização de um teste RT-PCR em vez de um autoteste ou de um teste rápido. Portanto, estes testes do autoteste e o teste rápido devem ser realizados apenas perante sintomas,
São âmbitos em que a veracidade do teste nos traz mais confiança no âmbito das questões de após contacto com um caso positivo. Será sempre o RT-PCR. No caso de haver muitas dificuldades da realização da zaragatoa, ou porque é muito incómoda, ou porque alguém tem um desvio de septo nasal e tem grandes dificuldades, aquilo que podemos aconselhar é a realização do teste de saliva, que é na mesma um teste RT-PCR, chamando aqui a vossa atenção que para o caso das crianças muito pequenas poderá haver dificuldades de realização, porque a criança tem que ser obrigatoriamente capaz de, portanto, salivar e conseguirmos fazer a colheita de saliva de uma forma adequada. Eu estou aqui a receber o feedback de que o nosso webinar está com algumas dificuldades de transmissão e, portanto, se isto acontecer no vosso caso e não conseguirem estar a colocar as questões em tempo real, podem sempre colocá-las para o e-mail da UCC ou então utilizarem o número do duelo de ligação para o fazerem. Há aqui outra questão. Se o meu filho ficar com Covid, mesmo estando vacinado, se tem que ficar em isolamento? Então, a questão dos cohabitantes são a tal exceção à regra. Se o menino está vacinado, até vamos pôr este caso que às vezes acontece. Temos uma criança num 6º ano que é filho de um professor dessa mesma escola que dá aulas ao secundário, vamos supor. O menino estava vacinado, mas contraiu o Covid na mesma e o pai ou a mãe desse menino, que também é docente noutra turma, vai ter que ficar em isolamento por causa da questão de ser coabitante, ok? Aqui o que nos leva a tomar esta medida não tem a ver com o facto de ser ou não ser vacinado, tem a ver com o facto de haver uma relação próxima com as pessoas com quem coabitamos. Portanto, sim, terá na mesma que ficar em isolamento, dado que é um contacto de alto risco pelo nível de exposição bastante elevado que tem durante este período. Depois tem aqui outra questão de se os meninos ainda devem usar máscara no recreio. Portanto, a máscara, como vocês devem saber, nos espaços livres ou abertos, neste momento não é obrigatória, mas não quer dizer que não possa ser recomendada em alguns contextos. Portanto, espaços abertos em que haja uma grande quantidade de pessoas, uma grande aglomeração de pessoas, continua a ser recomendável a utilização das máscaras. Portanto, eu diria, se estamos a falar de espaços escolares em que o recreio não é muito grande, em que existem aglomerações de meninos, que continuem a recomendar aos vossos alunos a utilização da máscara dentro daquilo que for possível. Dizer que a máscara continua a não ser obrigatória durante a prática de exercício físico, ok? Portanto, nesse âmbito, por exemplo, é recomendável a utilização da máscara durante todo o percurso até aos balneários e até à entrada no recinto onde se vai realizar a prática desportiva, depois retiram a máscara para realizar a prática desportiva e à saída, no caminho para o balneário, voltam a colocá-lo. Depois alguém pergunta se o teste do 5º dia estiver negativo, posso comer e fazer vida normal dentro de casa? Sim, a indicação, se o teste ao 5º dia estiver negativo, portanto, estamos a falar no contexto de um contacto de baixo risco, portanto, não há um decreto de isolamento profilático, há recomendação para autovigilância. Portanto, aqui deve manter a vida normal, limitando aquilo que são as deslocações ou os contactos supérfluos e ter a vida normal, estando atento aos sintomas que possam surgir, está bem?
Lembrar-vos que baixo risco não é ausência de risco. Mesmo havendo uma possibilidade muito, muito pequena após o teste negativo ao 5º dia, não há impossibilidade total de surgirem sintomas posteriormente, até completarem os 14 dias. Portanto, manterem-se aqui atentos às questões da autovigilância e das medidas de prevenção comunitária. Depois tenho aqui um comentário relacionado com as refeições e as pausas dos docentes e dos não docentes. Mais uma vez dizer-vos que, apesar de estarmos vacinados, isto não impede que fiquemos doentes ou que sejamos capazes de transmitir a doença. Nós já tivemos vários casos positivos em pessoas vacinadas durante os últimos meses. O que a vacina faz é diminuir esta probabilidade e diminuir a gravidade da doença, mas continua a haver a possibilidade de adquirir a infecção e de a transmitir. Portanto, será para manter os cuidados recomendados desde sempre no âmbito das pausas e das refeições. Está bem? Ok. Depois tenho aqui uma questão sobre uma criança com temperatura de 37,5. É sinal de alerta ou a partir de que valor se considera que é febre? Portanto, a febre considera-se a partir dos 38 graus. Por norma, uma criança pequena de colo que tenha 37,5, que não seja habitual para si, não tem apenas este sintoma. Ou está mais quieta, mais parada, ou mais irritável, e, portanto, eu diria para valorizarem a totalidade do comportamento da criança. Se monitorizam, tem 37,5, passado 20 minutos voltar a monitorizar. Se temos 37,6, 37,7, dar o alerta para o encarregado de educação, sabendo que estamos a falar de um estado subfebril e não um estado febril. Depois aqui uma questão sobre se é aconselhável fazer ou não fazer visitas de estudo. Nós estamos cada vez mais a caminhar para um contexto de normalidade, portanto eu diria que proibição de muitas questões é cada vez menos uma realidade. De qualquer forma, é necessário perceber que a realização de visitas de estudo traz alguns riscos. Imaginem, por exemplo, um primeiro ciclo, um primeiro e um segundo ano, a fazerem uma visita de estudo à Alipor, vamos supor, em que esteja dentro do mesmo autocarro o primeiro e o segundo ano, a viagem como é superior a 15 minutos, num espaço que lá está fechado, todas as crianças que lá estão porque não são vacinadas são consideradas contactos de alto risco. Portanto, perante um caso positivo nesse contexto, haverá o isolamento das duas turmas. De qualquer forma, estas atividades são cada vez mais, entre aspas, liberalizadas, segundo a realização de regras. Portanto, eu diria que se têm dúvidas sobre a realização ou não de determinada visita de estudo, que coloquem por escrito a questão à autoridade de saúde para que haja um parecer sobre essa atividade. É sempre preferível fazer isto do que realizar a atividade sem olhar estas ou sem pensar estas recomendações. Nós tivemos algumas situações no final do ano letivo passado, com a realização das festas de final de ano e até a utilização de alguns insufláveis e também algumas visitas a piscinas ou frequência de piscinas no contexto das férias, em que tivemos casos positivos com bastante transmissão escolar, em ambos os casos superiores a 15 casos, e portanto neste âmbito, sempre que estão a pensar em fazer algo diferente, questionem, nós estamos disponíveis para responder às vossas questões. Depois aqui alguém a questionar se vão publicar o webinar. Sim, o webinar por norma fica sempre disponível
no YouTube, apesar desta pequena falha técnica que tivemos hoje, mas ficará com certeza disponível para que possam visualizar e partilhar entre docentes e não docentes. Se depois sentirem necessidade de uma nova replicação ou de uma nova realização do webinar, também estamos disponíveis para isso. Depois alguém questiona se os alunos podem tomar banho no fim das aulas de educação física. Se bem recordam, o hábito daquilo que foram as visitas às escolas no início do ano letivo passado, nunca houve a proibição da utilização dos chuveiros. Aquilo que sempre recomendamos foi para tentarem aumentar o distanciamento, manter as bolhas das turmas sempre que possível e inativar chuveiro sim, chuveiro não. Portanto, algumas escolas, apesar disso, preferiram, até para diminuir o período de tempo dentro dos balneários, não recomendar a utilização ou a tomada de banho após as aulas, mas esta de facto não está proibida, desde que lá está, haja o cumprimento de algumas regras ou algumas recomendações neste âmbito. Há alguém que questiona sobre se devem contactar os pais e se terá que ir para casa. Eu creio que esta questão vem na sequência da monitorização da temperatura. E a questão aqui é a seguinte: vocês, em conjunto com os pais, conhecem as crianças melhor do que ninguém. Portanto, a febre, dizer que a criança tem febre é só quando a temperatura é igual ou superior a 38 graus. No entanto, imaginem que vocês notam que a criança está mais prostrada, está mais parada, não tão reativa, monitorizam a temperatura e a criança tem, vamos supor, 37,8. Apesar de não ser febre, não é isso que vos leva a chamar os pais. O que vos leva a chamar os pais é notarem que a criança está mais prostrada. E, portanto, nesse caso, devem na mesma chamar os pais para que a menina ou menino seja consultado. A mesma questão, se monitorizam a temperatura e a criança até nem tem febre, tem 37, mas é uma criança que vos diz que está com muita dor de cabeça, muita indisposição, dizer-vos que no âmbito do Covid, apesar de não serem sintomas descritos em norma, nas crianças é extremamente frequente referirem cólicas abdominais ou náusea ou vômitos ou diarreia. Portanto, perante estes sintomas, devem na mesma chamar os pais para virem buscar a criança ao contexto escolar e então alertar o elo de ligação. Basicamente, a recomendação é que a criança doente não deve ir para a escola, e mesmo se aplica aos docentes e aos não docentes. Sublinhar a questão do isolamento profilático. O isolamento profilático, neste momento, são 10 dias. Portanto, tem o levantamento do isolamento profilático após a realização do teste RT-PCR. Se este estiver negativo, se o teste for inconclusivo ou se aparecer positivo ou detectado, obviamente o isolamento não tem em alta de isolamento. Aguardam até que vos contactem novamente. Se surgir negativo ou não detectado, poderão ter alta após a realização desse teste RT-PCR ao 10º dia. Aquilo que eu referi anteriormente foi que, apesar do período de isolamento ter mudado na norma, o período de incubação da doença descrito na literatura continua a ser 14 dias. E, portanto, apesar de terem alta, devem continuar atentos a sintomas, aliás, como em qualquer altura das vossas vidas. Neste momento, a nossa normalidade continua a ser condicionada por esta questão. É estarmos atentos a sintomas e, perante um sintoma, dar então o alerta para o ADR ou para o SMS 24.
Neste momento não tenho mais questões. Dizer-vos, no entanto, e reforçar aqui a possibilidade de as colocarem, quer por escrito, através do e-mail da UCC, quer através do L de ligação, e continuamos disponíveis para vos ajudar naquilo que for necessário. Dizer-vos também que, apesar de tudo, a vacinação da gripe está agora também a iniciar e que poderão também fazer a vacinação contra a gripe se assim considerarem necessário, até porque vamos entrar num outono e num inverno em que grande parte da população está vacinada contra a Covid-19, mas em que no ano anterior praticamente não houve atividade gripal e, portanto, vamos entrar num terreno ainda que, mais uma vez, desconhecemos. Agradecer-vos uma vez mais aquilo que tem sido o vosso esforço e a vossa dedicação e a excelente articulação que têm mantido connosco até então, e dizer-vos que estamos juntos e desejosos de retomar a nossa atividade normal em termos de saúde escolar. Muito obrigado a todos e um bom resto de tarde.